Egungun masculino, Egungun feminino. Por tudo que já falamos de Egum. Nesse episódio falaremos alguns fatos sobre Egungun que muitos ainda desconhecem. Penso que o que mais falamos é que em terras iorubás existe uma diversidade entre conceitos e culto, assim como na diáspora. Em Lei-Fé, de junho a outubro, os Egunguns, entre aspas, mascarados, surgem de vários campos, cada um representando uma família. Muitas famílias participam das festividades com diferentes tipos de Egungun, baseando-se nas características do chefe da família, sua linguagem ou interesse pessoal de praticar ou cultuar Egungun. Temos por conhecimento que sua maioria do culto aos ancestrais é masculino. Enquanto isso, em Lei-Fé, existem dois tipos primários de Egungun. Egungun Oloro, Egungun Onijo, sendo que o Egun Oloro é masculino e usa chicote entre os frequentadores do festival, enquanto o Egun Onijo é feminino e dança entre eles. Reflexões. Cada família possui o seu Egungun. Dessa forma, não precisam cultuar Egungun de outra família. Nos levando a pensar que, por qual motivo o culto de Egungun feminino não chegou ao Brasil? Na diáspora brasileira, apesar de encontrarmos o culto de Egungun, na sua maioria, ele é focado a Egungun estrangeiro. Por hoje falamos sobre Egun masculino e feminino. Em breve traremos mais conteúdos, por isso fiquem atentos nos nossos próximos vídeos. E por hoje ficaremos por aqui. Convido-os a nos seguirem para que todas as vezes que postarmos algo sejam notificados. E não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso trabalho para ajudar o nosso canal. E até a próxima, pessoal!